Fala, turminha! Como estão vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um livro que eu tô lendo. Esse livro se chama Caibali e ele fala sobre as 7 leis que regem o universo. E por que eu vim falar isso pra vocês? Porque ele meio que tem sido um divisor de águas em tudo aquilo que eu tenho feito. Ele me ajudou muito a abrir a minha mente em relação a transformações, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas a Bíblia fala que Deus criou o mundo através do falar, né? Ele não criou construindo, indo lá e fazendo, pá, não. Ele criou falando. Ele também fala que nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Então, como é que a gente cria? A gente cria de uma maneira diferente? Também não. A gente cria da mesma forma, no falar. E esse livro, Caibali, ele fala sobre muitas coisas, né? Mas assim, ele é bem complexo, mas o pouquinho que eu entendi já foi um divisor de águas. Vamos lá. Lá ele fala sobre a lei da polaridade, né? Que tudo tem dois polos. Por exemplo, tudo que existe no mundo tem o seu oposto. Isso são as polaridades, por exemplo, amor e ódio. São duas coisas na nossa cabeça, mas não são duas coisas, são a mesma coisa. E o que ele fala? Que tudo é questão de vibração. Vibração também faz parte de uma das leis do que rege o universo na perspectiva do Caibali, né? Então, assim, amor e ódio são a mesma coisa. A diferença é a distância entre eles. Quando a gente vibra no amor, a gente passa para a polaridade do amor. Mas se a gente começa a vibrar raiva, ódio, isso se altera. Então, assim, existe a possibilidade de tudo que você sente ser algo transmutável. Por exemplo, se você sente medo, ele é a mesma coisa que a coragem, pô. A diferença é só a vibração. É isso que separa os dois. Às vezes a gente vive a vida da gente e a gente tá bem aqui, ó, nesse meio. A gente não sabe se a gente tá com medo ou se a gente tá com coragem. E a gente fica, às vezes, no meio dessas polaridades. Então, assim, o que eu vim falar pra você? O que é o divisor de água? Quando se fala em transmutação não é você começar a mentalizar algo para você mudar esse algo. Por exemplo, hoje eu tenho passado por problemas financeiros e tá muito difícil. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a vibrar, eu preciso de paz, eu preciso de amor, eu preciso de mudanças. Não, pô. A gente tem que vibrar no oposto. O que é o oposto das finanças bagunçadas? Pô, é as finanças organizadas. É a prosperidade. É a abundância. Eu preciso começar a encontrar essa sintonia. E é aí que existe a transmutação. Não tem como eu estar com medo porque eu tô com medo de começar um negócio e eu começar a pedir pra Deus a prosperidade, pô.
no meu negócio. Não, eu preciso pedir a coragem, eu preciso vibrar na coragem, porque é o oposto. Não existe transmutação em coisas que não são do mesmo. A gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente está chateado com alguma coisa e o que que a gente faz? A gente vai lá e... eu gosto tanto dessa música. E a gente ouve, às vezes, uma música triste, pô. E você concorda comigo que a tristeza e a felicidade é a mesma coisa? Só que às vezes a felicidade tá aqui, a tristeza tá aqui. No invés de você sair da tristeza, você começa a se aproximar ainda mais, ouvindo coisas em que te deixa mais triste. A ideia é você começar a buscar coisas que façam você sentir o oposto, que é a alegria, pô. Então, as 7 leis do Caibali, ele é meio que uma única lei, só que ele é dividido em seções, mas para tudo existe as 7 leis. Uma das leis também se chama a lei do gênero, né? Tudo tem o seu masculino e o seu feminino. E aqui, quando se trata de masculino e feminino, a gente não tá falando do corpo, do gênero humano. Não, a gente tá falando das características. Por exemplo, o masculino, ele veio para ser, né? O homem, se você pegar a característica do homem, ele é muito bom de executar tudo. Por exemplo, você fala, eu preciso que você faça assim, 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 assado. Ele é ótimo em executar, mas ele tem muita dificuldade em construir. Tipo, construir uma ideia, construir um jeito de chegar aos fins no qual ele está buscando. O homem, ele tem essa dificuldade. Por quê? Porque o homem, ele é a construção, ele é o ser, ele é o fazer. E o feminino não. O feminino é o criar. Mano, a mulher, por exemplo, a mulher, ela gera uma criança. Então, ela cria. E assim é a mulher no seu íntimo, pô. O feminino, ele é criação, ele é moldar, ele é bolar, ele é fazer as coisas acontecerem. A gente, nós mulheres, trabalhamos muito com a cabeça. Eu vou dizer uma coisa assim que não tem nada a ver. Por exemplo, o homem, ele é muito previsível. Por exemplo, às vezes você tá conversando com um homem, mas, tipo, ele é previsível, pô. Vou dar um exemplo. Cara, eu não posso me expor, mano. Vamos lá. O homem, por exemplo, ele não consegue esconder nada de uma mulher. Ele nega. Por exemplo, as mulheres às vezes perguntam, você tá me traindo e não sei o que, pá. E eles falam, não, eles negam e negam firme, são firmes no que eles falam, eles literalmente acreditam nisso. Às vezes eles estão fazendo coisa errada, mas eles falam que não. Porque ele é o homem, ele age, só que ele não raciocina, mano. E ele deixa muitas pontas soltas. Só que a mulher, ela é isso aqui, ó. E ela percebe coisas que o homem não percebe que deixou para trás. E isso é a mulher.
o feminino? O feminino, ele é investigativo. Ele começa a procurar caminhos para chegar em um lugar onde ele provavelmente vai ter dificuldade de executar, mas ele é bom em formar, em construir. Esse é o feminino. E todos nós temos o nosso lado feminino e masculino. Por exemplo, o meu ser, o meu corpo, o que eu faço, isso é o meu lado masculino. Eu estar aqui falando com você no vídeo é execução. E a execução, ela é masculina. Só que a criação é feminina. Então, assim, o nosso ser, o masculino, né? O que acontece, o que faz acontecer, ele precisa buscar estímulos novos. Por exemplo, se a gente se manter do jeito que a gente está, com o conhecimento que a gente tem, a gente consegue chegar até onde a gente está. Mas, obviamente, a gente consegue avançar um pouquinho mais. Por exemplo, se hoje eu parar de estudar, eu parar de buscar saber de coisas e eu travar tudo, o meu lado feminino, ele continua criando. Só que ele vai criar em cima daquilo que eu conheço. Então, o meu ser masculino precisa se alimentar de coisas para que o meu lado feminino aprenda a criar coisas novas. E se você não melhora o seu repertório, se você não busca conhecer, se você não busca saber de coisas, você acaba tendo uma criação engessada, né? Por exemplo, você tem uma profissão e hoje eu tenho estudado sobre licitações, né? É uma área em que eu quero atuar. Então, eu tenho estudado muito sobre licitações. E eu tenho criado muitos meios para chegar aonde eu quero. Mas eu só consigo criar esses meios através de estudo. Se eu ativar o meu lado masculino para estudar, o meu lado feminino vai conseguir criar aquilo que eu preciso para seguir em frente. Só que tem um porém. Se você não executa as criações que você tem, é como se você mostrasse para o seu cérebro que não funciona. O que ele faz? Ele vai lá e cria outra. E você não executa. E ele fala, pô, não funciona, então eu vou criar outra. E é assim, o nosso feminino, ele vive criando coisas. Mas se você não melhora o seu repertório, você começa a criar mais do mesmo. E a gente, o nosso lado feminino, ele não aceita não criar. Ele precisa criar. Se você não tem repertório para criar coisas boas, mano, ele vai criar coisas ruins. E é por isso que a gente chega naquele momento em que às vezes a gente está pensando muito no que a gente quer e a gente começa a criar caos. A gente começa a criar problemas em cima das nossas soluções. Por quê? Porque a gente não amplia o nosso repertório e a gente não executa aquilo que a gente cria. Tudo que a gente cria, a gente precisa executar. Mesmo que não dê certo, é necessário que execute. Porque se você não executar, o seu cérebro começa a entender que nada dá certo. E aí ele começa a criar caos, ele começa a criar o pânico, o medo, situações adversas que você fala assim, pô, mano, isso é impossível. Tipo, a probabilidade disso acontecer é 1 entre 100.
mas ele começa a trazer isso mais para perto. E daqui a pouco fica uma entre 50, daqui a pouco fica uma entre 10. E cada dia que passa vai diminuindo a sua perspectiva de ter sucesso naquilo. E isso é o nosso lado feminino criando. E o que eu digo para vocês, a gente precisa aumentar o nosso repertório, porque se a gente não aumenta ele e não começa a executar aquilo que a gente cria, a gente estagna e a gente vive movido por medo, por insatisfação, por falta de confiança em si próprio. E a gente meio que a gente se invalida. A gente sabe que pode acontecer, a gente sabe que é algo executável, mas a gente não faz porque a gente está engessada. E isso acontece com muita gente, porque não entende a lei do gênero, que é a criação. E, mano, o que eu digo pra vocês do fundo do meu coração: busquem, procurem, pesquisem. Mano, eu arrumo a minha cama e a minha cama não fica legal. Pô, procura na internet, pô. Procura lá no YouTube. Como arrumar a cama, você vai encontrar alguém fazendo isso. E você começa a executar. Pô, eu não sei fazer comida. Ontem meu esposo trouxe peixe. E a única coisa que eu sei fazer é arroz, carne moída e frango, né? Cozido no caso, né? Moída cozida e o frango cozido. Ou eu sei fazer na airfry, que eu pego, eu tempero, travo tudo no papel alumínio e mando pra airfry. Então, essas são as comidas que eu sei fazer. E ontem ele me trouxe peixe, pô. O que eu tenho que fazer hoje? Ou eu deixo esse peixe no congelador, ou eu faço ele do jeito em que eu faço a carne, ou eu pesquiso na internet e procuro a melhor forma de executar. E é assim que a gente vai evoluindo. Não é você fazer coisas grandiosas, é você fazer o básico, o pequeno, o pouquinho. Eu vim de um sobrepeso, né? Eu estava acima do peso. Não estava obesa, mas eu estava chegando na obesidade. E isso me trouxe diversos problemas de saúde. E eu comecei a treinar, mas pra mim eu ia pra academia e acabou. Eu ia, fazia o que tinha que fazer e voltava pra casa. Eu ia seguir o treino e voltava pra casa. Era desse jeito. E não existia mudança, não existia evolução. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento sobre aquilo que eu estava fazendo. Para mim, se eu fizesse, eu ia ter resultado. Essa era a minha mentalidade. Mas, se você fizer, você vai ter resultado? Você vai ter resultado. Mas se você fizer bem feito, você vai ter um resultado muito mais rápido. E eu fiquei 3 anos treinando sem procurar saber de nada. E isso me manteve exatamente do jeito que eu estava. Eu ia pra academia, treinava, voltava pra casa. E fazia tudo como se fosse a vida que eu tinha. Tipo, não mudei absolutamente nada. Aí eu comecei a pesquisar sobre. Eu falei, como fazer pra emagrecer mais rápido? Qual tipo de exercício fazer? Como executar? E quando eu fui me enchendo daquilo, eu passei a entender o que eu estava fazendo e eu me apaixonei. E a gente só se apaixona por algo quando a gente entende a mecânica. E hoje eu venci o sobrepeso por entender a mecânica
de um exercício. Então, assim, o que eu faço dentro da academia é basicamente a mesma coisa que todas as outras pessoas fazem, mas não obtêm resultados porque não tem conhecimento. Então, ó, hoje eu tenho um braço bem marcadinho, não dá pra ver na câmera, mas ele é tipo bem marcadinho mesmo. As minhas pernas são enormes. E a minha barriga, ela tá começando a marcar, né? Já tem aquela marquinha assim, mas eu estou esperando os gominhos atravessados. Ela já tem, mas eu ainda tenho muita gordura localizada na parte da barriga. Mas assim, a gente só consegue se apaixonar pelo processo quando a gente entende ele. Então não adianta você querer. É que nem a gente na escola, quando a gente está no ensino fundamental. A maioria dos alunos que estão no ensino fundamental são apaixonados por matemática. Por quê? Porque é algo lógico e você entende. Só que aí você passa para o ensino, para o Fundamental 2, né? E você vê que não é bem assim. E você começa a encontrar letras dentro da matemática. E isso acaba te gerando um ranço. Mas não é porque você não gosta, é porque você não entende. Eu estudei, eu tava numa faculdade e lá eu tive um professor de matemática. Eu odiava matemática, odiava matemática. Depois que eu fui pro Fundamental 2, eu passei a odiar matemática. E quando eu cheguei na faculdade, mano, eu me apaixonei por matemática. Foram 6 meses apaixonada por matemática. O meu primeiro semestre, eu tirei 100 em matemática. Eu gabaritei a minha prova. Por quê? Porque eu entendi como é que funcionava. Porque eu tinha um professor muito bom e ele me ajudou a entender a matéria. E quando eu entendi, eu me apaixonei. E, consequentemente, eu gabaritei a prova. E por que eu tô te dizendo isso? É porque a gente só se apaixona pelaquilo que a gente conhece. Mano, eu preciso emagrecer. Então vamos buscar conteúdos em relação a isso. Porque quando você entender a mecânica, mano, você vai gabaritar a prova. E hoje eu sou exemplo para muitas pessoas. As pessoas que me conhecem, elas me viam antes e me veem hoje. Eu sou uma pessoa totalmente disciplinada. Mas antigamente eu não era. Por quê? Porque não havia resultado. E não havia resultado porque não tinha conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém te tira, velho. Ninguém. Então, busque conhecer, busque aprender, busque ampliar o teu repertório. Porque o seu masculino, ele precisa buscar conteúdo para o seu feminino criar. E eu deixo aqui para vocês essa reflexão. E talvez para você abra algumas portas e talvez não, mas tudo bem. Mas só de você ter parado para entender que existe uma fórmula para tudo, só vai executando, pô. Executa de pouquinho em pouquinho. Que uma hora vai acontecer, uma hora vai chegar. Bom, turminha, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço perdão por ser um fio descascado, mano. A minha cabeça é, tipo, muito ampla. Eu começo numa linha, começo falando sobre uma coisa, daqui a pouco uma coisa puxa a outra e puxa a outra. Eu ainda tenho muita dificuldade com roteiros, então eu não construo roteiros, eu só falo. E eu vou melhorar isso. E se vocês
quiserem mais do meu conteúdo, deixa um joinha aí pra mim, vai me ajudar muito a entender o que vocês gostam. Se vocês puderem colocar nos comentários e falar, pô, vai fundo nisso aqui, isso aqui me ajudou muito, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de saber, pode deixar aí nos comentários, porque eu irei construir vídeos de acordo com aquilo que vocês pedem, de acordo com aquilo que eu venho colocando na minha mente também, no meu lado feminino, que eu venho alimentando. E é isso, pô. Se vocês puderem me seguir na rede vizinha, @monstrinha_nj1, vai me ajudar pra caramba. Eu estou em busca de algo e para isso eu preciso mover as minhas redes sociais. E é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado e beijos pra vocês. Tchau!